E eu gosto muito de ouvir o professor José Geraldo. Vamos ver como é que foi essa conversa lá do Viarão no sabadão do DCM, enquanto vocês fecham a nossa meta, gente. A gente precisa da ajuda de vocês. Vamos lá, turma. Bora. Mas ele me pediu desculpas por ter mandado 6 páginas. Eu falei, tudo bem, professor, não tem problema. Ele decidiu fazer um comentário. Obrigado, Cacilda. E depois, no final do comentário, a apresentação da obra. Então, como é um livro que foi amplamente orientado por ele, né? Então, é a minha dissertação de mestrado sendo publicada com 12 anos de atraso. Sim. Então, aí vai ficar bacana com a apresentação dele também. Mas você sabe, né? A ideologia alemã de Marx foi publicada em 1940, eu acho, né? Quase 50 anos depois dele morto, né? Exatamente. Então não tem problema. Agora, professor, a gente está conversando sobre diversos aspectos, mas eu queria começar por uma questão que é notícia em todo o Brasil nas últimas horas, que é a questão das bets, professor. As casas de aposta. Porque a gente está falando muito sobre a questão factual, e temos que falar, né? Sobre a questão legal, e temos que falar também. Mas existem questões também aí mais abstratas, questões mais simbólicas, que são as questões do prejuízo humano a partir da própria dependência, a partir da própria inclinação para jogo, para aposta, e da irresponsabilidade daqueles que estão por trás disso. E aí nós estamos vendo que a Copa do Mundo desencadeou uma enxurrada de bets de todas as formas. Eu queria começar lhe perguntando, o senhor acha que essa é uma questão que talvez seja o mais difícil enfrentamento no campo jurídico para resolver de fato, porque já há uma regulamentação aí em andamento que, basicamente, ela divide quais são as bets legalizadas das bets ilegais e a punição para as ilegais. Agora, o enfrentamento do ponto de vista humano também, das consequências de tudo isso, é possível regulamentar de fato as bets, ter um controle para que isso não possa, por exemplo, fazer com que o pobre se torne mais pobre ainda, vendo nisso uma solução que solução não é. Qual é o seu posicionamento, a sua opinião sobre isso? Como você disse, é uma questão difícil. Nós já vivenciamos algumas experiências de tentativa de regulação, debate moral sobre essa modalidade de captura de poupança, né? É um modo muito perverso de capturar a poupança, né? O jogo do bicho, a questão dos cassinos, né? E, historicamente, essas situações, por exemplo, o jogo do bicho nunca pôde ser regulamentado, mas ele foi um efeito de demonstração para o Estado construir seu próprio jogo do bicho através do sistema de loterias, né? Claro, dando um fim econômico, que é a distribuição social dos recursos, né? Porque tem esse objetivo, integra o orçamento social e, de certo modo, ao legalizar, retira, né, da ação clandestina, que é a criminal, a operação de um sistema que, todavia, também captura a economia popular, né? Mas é amenizado. Os dois pontos caminham juntos, o campo ético e o campo político, né? Que incide no jurídico. Nos cassinos, por exemplo, são inúmeros os cassinos clandestinos que a gente tem e contrafações disfarçadas, né, que aparecem sob forma de jogos virtuais. São cassinos virtuais, né? Mas a redução de dano aí. E agora, as bets, que são estratégias contemporâneas.
Pessoal, a live tá bacana pra caramba, 2h24, mas cadê os superchats e os Pix, gente? Cadê o membro aqui? Só faltando um membrinho só, R$8 mensais, vocês apoiam o nosso canal, a gente consegue fazer as lives do jeito que a gente tá fazendo aqui, não precisam ser as mesmas pessoas a contribuir, você que tá visitando o canal pela primeira vez, vai lá, faz uma contribuição, ajuda a gente a manter esse trabalho e espalhar cada vez mais a palavra da esquerda, vamos lá. Por causa da digitalização, né, da algoritmização, mas que convocam, né, os governos a estabelecer parâmetros. Afinal, numa sociedade organizada, tudo pode ser regulamentável, preservando o ético, né? Então, eu diria assim que me chama a atenção a dificuldade, por exemplo, de ações. O ministro da Fazenda, Haddad, tentou fazer uma tributação das bets, né? Foi uma enorme dificuldade, e não conseguiu, né? O caso moral, você falava da Copa, né? E falava Obrigado, Ercília. da invasão dos bárbaros. Além do fato de seleções muito importantes estarem na disputa e numa espécie de Copa à parte, que é a Copa decolonial, né? A Copa Exatamente. decolonial, né? Há também vamos dizer assim, a replicação do colonial inscrito na estratégia do colonizador. Por exemplo, a França é uma seleção africana, não é isso? Sim. Aí se dirá, foram cooptados. Não, aí, a propósito do que você dizia, o Mbappé, por exemplo, se recusa a fazer propaganda de bets. Ele estabeleceu um... Opa, vamos lá. Já temos o comentário aqui, que vai ser o meu gancho. Vamos lá. Estevão Barber. Quer Pix? Então vai trabalhar. Estevão, deixa eu conversar um pouquinho com você. Desocupado é você, vagabundo é você por ter feito esse comentário, tá? Eu faço horas e horas de lives. Só hoje eu faço pelo menos 3 lives, tá? Se eu não fizer uma quarta, porque eu tenho também o meu canal de games e entretenimento. Eu fico, em média, 2 horas no ar. Eu trabalho aqui, meu caro. Só que o trabalho não é viável sem as doações e sem o financiamento do público. Se você que é um vagabundo, se você que é um corno, não tem o que fazer e quer ficar enchendo o saco do apresentador, vai atrás do que te interessa, ô Estevão, tá? E para de torrar o meu saco. Quer Pix, vai trabalhar, tá bom. Deixa eu banir você aqui. Tchau. Pedro, ignora e bane. Não, é bom pontuar às vezes. Às vezes é bom dar uma... Sabe aquele pontinho que você dá? Assim? É importante dar o pontinho. Tá, gente? Esse imbecil deve ter feito muito Pix para os milicianos. Pois é, né? E aqui a gente está fazendo... A gente está trazendo defesa da democracia, defesa da ciência. O professor, doutor, ex-reitor da UNB, o José Geraldo, é um grande intelectual. E a gente está aqui fazendo o nosso, gente. Estamos fazendo aqui o nosso trabalho de uma forma honesta e correta. Vamos lá, gente? Parâmetro muito interpelante num sistema que está todo capturado pelas apostas eletrônicas. É isso aí, basta ver que querida. Nas propagandas do sistema oficial FIFA, todas as bets estão lá do mundo todo, com suas marcas, né? E com sua incidência, né? As bets e os patrocinadores, provavelmente, inclusive, escalando times. Né? Então, eu diria assim, é um debate que a gente tem que fazer na sociedade a sério, sem pânico moral, de um lado, porque isso arma um obscurantismo, às vezes até religioso, né? Mas com 110 e um membro, gente. Fundo, bora! Não só em relação a isso, mas a todo o sistema que coloca em risco a poupança popular, a condição sanitária da população, a saúde da população, né? A proximidade com a organização criminal das práticas e também
a necessidade de inibir, né, o uso político dessas estratégias que são animadoras, né, fomentadoras, financiadoras de sistemas não transparentes, né, que envolve vamos dizer assim, a ética pública, a ética da cidadania. Eu acho, professor, que é o caso de fazer um grande debate. Eu acho que era importante instalar alguma CPI para avaliar essa condição, né? Construir um grupo de trabalho fechamos os membros, alguém virou membro aí. Ministerial, com participação social 110, gente, para discutir essa questão e outras, né? Que envolvem a exigência de uma dimensão educadora da política, né? A política tem que ser educadora e as estruturas sociais também têm que ser educadoras. Por exemplo, já existe um movimento global de cidades educadoras, né? Que elas são estruturadas para que seus aparatos sejam mediadores pedagógicos. Olha que coisa linda. Pedro, você é a informação que podemos confiar. Deus te livre dos invejosos. Gente, eu moro aqui no YouTube, né, gente? Eu tava vendo até, comparando com jornalistas da grande mídia, que a gente entrega tanta audiência, tanta cultura. Eu tenho orgulho do meu trabalho aqui nos vídeos, gente. Orgulho do meu trabalho nos vídeos, orgulho do meu trabalho nos textos. A gente sempre está fazendo a coisa do jeito certo. Civil e da qualificação da própria cidadania nos espaços urbanos e nos espaços rurais, né? Então, eu acho que é difícil estabelecer uma resposta, mas é difícil também colocar o tema na gaveta. Ele tem que vir a público e tem que ser um grande debate que acho os meios de comunicação poderiam fazer, a estrutura do parlamento poderia fazer, né? E o próprio governo, a partir daquilo que são os eixos educadores de seus planos de cidadania, plano de direitos humanos, né? E começar a esboçar formas reguladoras, né, para construir essa possibilidade, né? Pois é, agora, quando a gente analisa a relação do ser humano com o jogo, a gente volta bastante no tempo, né, professor? A gente volta para a antiguidade, ou seja, talvez em alguns casos, de acordo com que alguns autores analisam, antes da antiguidade, inclusive naquilo que alguns chamam de primitividade. Agora, o Brasil tem uma relação com o jogo de proibição de cassino já com uma certa tradição perto de outros países, até vizinhos aqui, em que o jogo ele é liberado. Qual é o limite entre a regulamentação e o proibir por proibir? E quais as consequências que isso pode trazer também? Olha, nós temos exemplos históricos, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, a lei seca quis proibir o consumo de bebidas e gerou a maior criminalidade que se tem notícia, né? Uma criminalidade que fundou o princípio do crime organizado, né? Então, nas políticas de contenção de drogadição, né, tem sido feitas experiências importantes do ponto de vista de redução de danos, né? O fato é que a punição ou a sanção não é a forma que, historicamente e teoricamente, tem produzido os melhores resultados, né? Pedro, você saiu do DCM? Não, meu querido, e não fica fazendo essa pergunta deselegante, tá? Eu sou colaborador do DCM, sou editor aqui da Folha TV, e aqui a gente, até por conta do DCM liberar aqui a reprodução, a gente traz conteúdo do DCM de qualidade aqui, para vocês fecharem a nossa meta, gente. Eu tô quase, daqui a pouco eu vou ficar 3 horas ao vivo aqui com vocês. E aí, turma?
Na verdade, a proibição ela gera, inclusive, um efeito paradoxal, que é a chamada delinquência secundária. E quando eu digo secundária, não é que ela seja de menor ofensividade, às vezes ela até de maior ofensividade, mas ela só existe porque deriva de uma política, vamos dizer, não refletida de restrição. Por exemplo, quando você criminaliza fortemente um consumo de droga, às vezes o viciado que não tem uma assistência social ou não tem uma política de apoio sanitário, ele chega até o homicídio para poder obter. Claro, claro. Né? Então, a chamada criminalidade secundária é secundária porque deriva da primeira, mas não é menos letal do que a primeira. Só que, por exemplo, essa criminalidade em si, da restrição, sem atender à complexidade do problema, né, gera esses desvios, tanto políticos quanto sociais, né, e jurídicos, né, e legais. Né? Então, seja como for, há experimentos importantes que têm trabalhado nessa questão, né? E há hoje uma visibilidade enorme do que significa a falta dessas políticas. Quando a gente examina as grandes cidades, né? Estados Unidos, por exemplo, né? A quantidade de povo em condição de rua, no sentido do abandono, no sentido do descuido, da falta de cuidado e da falta de atenção, é alarmante sobre a perspectiva do que, por exemplo, de efeitos sobre as drogas. Né? E aí eles estão aqui classificando as organizações nos países que são o ponto de remessa de matéria-prima, né? Mas não atingem o financiamento desse processo que está lá na sua Wall Street, né? Como aqui também já começa a estar na Faria Lima. Né? Quer dizer, e você viu que, recentemente, nós tivemos 2 operações legais diversas, né? Para debelar o crime organizado numa favela, nós tivemos centenas de mortos. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!